Queridos irmãos, aí está a palavra, uma mensagem essa muito especial, uma mensagem que vem para nós no momento certo, no momento onde muitos não estão tomando esses cuidados, que não estão tendo esta vigilância e não estão usando principalmente esta arma, a oração. Como nos fala a mensagem, uma das coisas importantes na vida do Filho de Deus para não perder a comunhão com Deus é a oração. Mas também a palavra nos fala que se a criatura orar muito e não vigiar, também ela cai em tentação. Aí a palavra da nossa doutrina nos mostra: fé sem obra é nula. São pontos muito importantes para que nós possamos ter, principalmente, o conhecimento, para que nós possamos compreender o que é realmente ter uma fé, mas uma fé verdadeira, e o que significa obras para cada um de nós. Em primeiro lugar, obras para a Igreja Apostólica somos ensinados, que é a obediência às leis de Deus, que é a obediência às regras de Deus. Obedecendo, seguindo estas regras, nós teremos então a fé, teremos a confiança, e tendo esta confiança, nós estaremos sempre em ligação com Deus, o nosso Pai. Mas a mensagem, ela nos mostra que através de orar, muitas das vezes somos tentados, porque o poder do mal, ele vem a tentar a cada um de nós, e ele joga armadilha, ele coloca em nosso caminho ciladas, para que nós possamos desviar deste caminho, porque o maior prazer do poder das trevas é ver a derrota, principalmente desta Igreja Apostólica. Mas nós temos a fé, a confiança, temos a certeza, porque o Santo Irmão Aldo já garantiu para nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, que a vitória desta Igreja Apostólica será certa no reino do céu. Mas cada um de nós que formamos esta igreja, temos que estar preparado, precisamos estar vivendo aquilo que ele nos ensinou, o Santo Irmão Aldo, vivendo principalmente essa doutrina, obedecendo, para que possamos então, quando formos tentados, principalmente pelo poder das trevas, possamos ter vitória, possamos ter um amparo, a proteção e, acima de tudo, receber o nosso galardão. Mas infelizmente muitos não tomam cuidado, muitos não estão em vigilância, muitos não estão prestando atenção ao seu derredor, estão dando oportunidade para o poder das trevas entrar na sua vida. Quantos apostólicos que muitas das vezes deveria e tem por obrigação de ser exemplo para esta humanidade, mas nós vemos apostólicos, filhos de Deus, que dizem ser filhos de Deus, numa total desobediência, não tendo este cuidado, como nos fala a palavra de Jesus, para que nós estejamos preparados, para quando vir aquele dia, nós possamos então entrar no reino do céu. Queridos irmãos, a palavra, ela nos fala: sede sóbrio, vigiai, porque o espírito mau é o vosso adversário, e ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E aquele que está muitas das vezes fraco na sua fé, duvidando dessa palavra, muitas das vezes não tendo a confiança no profeta de Deus, muitas das vezes não aceitando o que esta igreja ensina, cuidado, porque muitas das vezes você pode cair numa cilada, e como nos fala a palavra de São Pedro, você pode ser tragado pelas trevas. Aí a palavra nos ensina, vigilância é também prestar atenção em tudo, na nossa vida, aquilo que está ao nosso derredor, principalmente dentro do nosso lar. Pare, olhe para dentro do seu lar, vê o que está errado aí dentro do seu lar, porque há muitos que não têm prestado atenção naquilo que muitas das vezes faz ou usa dentro do seu lar. Muitas das vezes troca os ensinos de Deus por coisas profanas
e isso não é certo. A cobrança será certa, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Deus o Pai vai cobrar. Aí o Santo Irmão Aldo, ele sempre nos ensinou, para que nós tenhamos a fé, a confiança, para que possamos vencer o poder do mal. Hoje muitos apostólicos usam principalmente uma palavra onde falam assim: coitado, fulano não aguentou a tentação e cometeu um pecado. Queridos irmãos, a nossa igreja apostólica, nós apostólicos, filhos de Deus, escolhido por Deus, nós não podemos jamais usar dessa palavra: não aguentou a tentação e pecou. Não é assim. O apostólico, ele só peca quando ele quer, porque ele conhece, ele sabe. Então nós não podemos jogar a culpa no espírito da tentação, porque o apostólico, ele pode evitar essa tentação. O apostólico, ele pode alcançar principalmente o amparo de Deus e não cometer aquele pecado. Como a missionária Odete, ela sempre ensinou a nossa igreja: para cometer um pecado há princípio, há início. Tudo na nossa vida há início. Se nós iremos fazer algo, existe ali um projeto, vamos estudar, vamos planejar para realizar aquela obra. O mesmo também se dá com o pecado. O pecado, ele começa a ser alimentado principalmente no pensamento. É em nosso pensamento onde tudo começa. E aqui no nosso pensamento é onde nós podemos repelir, ou seja, podemos afastar. Porque a oração é para isso. A oração é para nós usarmos nestes momentos, para afastarmos da tentação, do poder do mal, para afastar da nossa vida uma maldade, ou até mesmo algo que não agrada a Deus. Aí a palavra em nosso boletim nos fala, principalmente, a oração é uma arma que Deus deu aos seus filhos, para afastar do inimigo e principalmente para a destruição do mal. Queridos irmãos, muitos não usam principalmente esta arma que Deus concedeu para nós. A oração, ela pode ser principalmente para afastar o mal, e ela pode ser também para destruir o mal. Olha o poder que tem a oração. Olha o poder que tem esta oração de cada um de nós, feita com fé, com confiança. Por isso que eu sempre falo, que se o povo apostólico se unisse mais, principalmente em oração, nós poderíamos ter uma vida melhor nesta terra. Poderíamos ter oportunidade mais, poderíamos realizar mais, se nós usássemos esta oração. Mas muitos não usam esta arma que Deus deu. Muitos, ao acordar pela manhã, levanta, nem sequer pede e agradece a Deus. Sai, vai ao trabalho, trabalha durante o dia, retorna para o seu lar. Quando chega o momento de descansar, nem sequer lembra de Deus. Isso é uma ingratidão muito grande com Deus, o nosso Pai. E isso é uma falta de respeito muito grande com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa. Porque não foi isso que eles ensinou para nós, a família apostólica. Ensinou que nós temos que estar em oração constantemente, porque nós não sabemos o que será de cada um de nós. Hoje estamos com vida, embora enfrentando lutas, dificuldade, mas estamos com vida. E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Logo mais irão repousar. Mas quem lhes garante que vai ter uma noite com vida? Quem lhes garante se amanhã irá levantar com vida? Isso pertence a Deus. Agora imagine se você está aí numa desobediência, se o seu lar vive numa desobediência, se a sua família não cumpre com os mandamentos de Deus, como será a salvação do seu espírito? Como Deus pode salvar uma pessoa que ainda não se entregou a Ele? Como Deus pode dar um galardão para uma pessoa que ainda não se entregou aos seus ensinamentos? Se torna muito difícil. Sabemos, Deus, Ele tem bondade, Ele tem misericórdia, e Ele pode usar isso sim. Mas nós, apostólicos, nós não podemos estar à espera da misericórdia de Deus, não.
Nós não podemos estar à espera, principalmente da bondade da Santa Avó. Não, temos que merecer, temos que estar merecendo constantemente o teu amparo. Precisamos ter a nossa vida conforme é ensinado, uma vida em obediência, em consagração. Aí a palavra nos fala também, que é onde o amado apóstolo São Pedro ensina, que nós temos que ser sóbrio. E ele nos fala principalmente, sóbrio significa moderado nos apetites. Queridos irmãos, o apetite, principalmente nos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Primeiramente, vamos falar do paladar. O paladar, nós sabemos que é onde nós podemos então nos alimentar. Mas nós podemos nos alimentar de coisas boas e de coisas ruins. A palavra nos fala que quando a criatura ela se prende ao vício, ela não se entregou ainda a Deus o Pai. E Deus não criou ninguém contaminado com o pecado, não. Quando Deus ele criou a cada um de nós, Ele deu para nós um espírito puro. E na nossa igreja apostólica ainda temos a oportunidade de confirmar a nossa fé, recebendo o batismo nas águas, aonde nos dá então uma nova vida, sendo ali purificado, tendo ali a nossa alma, o nosso espírito, perante a Deus o nosso Pai, limpo de todo pecado e de toda maldade. Mas a palavra nos ensina, o paladar principalmente prende muitas pessoas. O inimigo ele prende muitas pessoas no vício de beber. Muitos estão nos acompanhando, sabe? Muitos podem, muitas das vezes, ainda não conhecer a nossa fé, a nossa doutrina, os nossos ensinos. Mas uma criatura que vive no vício de beber, este vício é o que tem levado à destruição de muitos lares. Este vício é o que tem levado muitas pessoas a perderem a sua vida, porque se entrega ao poder do mal, ao poder das trevas. E o vício de beber bebidas, muitas das vezes começa hoje com uma bebida tão fraca. Podemos falar um vinho, podemos falar aí uma bebida que não tem uma concentração muito elevada de álcool. Hoje começa a beber assim. E ainda tem aquela coragem, aquela capacidade de falar assim: uma dose, isso é bom para a saúde. Ou mentira. Porque se fosse bom, o Santo Irmão Aldo tinha ensinado. Se fosse bom, a Santa Avó Rosa tinha ensinado. Se fosse bom e permitido, nós tínhamos no nosso livro de doutrina. E não é isso que nos fala no nosso livro de doutrina. O que nos fala no nosso livro de doutrina nos ensina aqui na mensagem que isso não pertence a Deus, que isso não pertence a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Então isso é coisa do maligno, é coisa do poder das trevas. E ele começa com estes pensamentos, principalmente começando ali numa bebida fraca. E vai indo, quando pensar que não, já é uma pessoa totalmente viciada, já é uma pessoa que não consegue mais parar. E com isso vem a destruição do seu lar, com isso vem a destruição da sua família, com isso vem principalmente a sua vida moral se acaba, porque você não consegue mais ter caráter perante a sociedade. Por isso que Deus o Pai, Ele ensina a cada um de nós que não podemos nos prender a essas coisas, porque isso na verdade é uma cilada do inimigo. Nós temos também no paladar, nós podemos falar quando a pessoa ela começa a se alimentar demais, quando ela começa a comer demais. Isso é também usado pelo inimigo, porque quando uma pessoa é convidada para participar de uma refeição, muitas das vezes ela comeu, se alimentou, mas ali ela quer comer mais, ela tem aquela vontade de comer mais. Muitas das vezes já está praticamente saciado, mas não consegue, precisa comer mais. Aí come mais, se alimenta mais, ingere mais alimentos. Aí quando sai daquela casa, chega no seu lar e começa a passar mal.
começa a passar principalmente lutas, começa ali a sofrer, e é o que a mensagem nos fala. O poder do mal, ele usa do paladar para colocar enfermidade na vida da criatura. São coisas que muitas das vezes podem pensar: isso não tem importância, isso não tem significado, não vale nada. Cuidado, é palavra de Deus, não é palavra meramente de um pastor, não. É palavra de Deus, é palavra de Jesus. Temos que tomar cuidado com o nosso paladar. Aí a palavra também nos ensina outro sentido que tem levado muitas criaturas a perder a sua fé, a perder principalmente a confiança nos santos de Deus. É a visão, é olhar coisas que não é de Deus, como a palavra ensina. A visão, o poder do mal, ele usa a visão, tentando o homem a cobiça. Quantas criaturas que usam daquele pensamento: nossa, olha o que aquele senhor ou aquela senhora, olha o que aquele rapaz ou aquela jovem adquiriu. E ele começa ali na visão, começa a cobiçar, começa a querer, começa a alimentar. E o poder do mal começa então a entrar nessa vida. E ele entrando, ele começa então a alimentar ainda mais aquele sentimento. E a criatura começa então a enxergar coisas que não deveria, coisas que não existem. E quando pensa que não, já está totalmente contaminado pelas trevas. Hoje, quantas criaturas que muitas das vezes ficam aí na frente dos noticiários, olhando aquilo que acontece. Embora é justo nós tomarmos conhecimento da situação, mas nós não podemos jamais nos apegar demais a estas coisas, porque no olhar demais acaba contaminando a cada um de nós. Ao olhar demais as notícias, essas coisas que estão acontecendo, aquele que não tem fé, aquele que muitas das vezes tem dúvida, ele começa a perder a sua confiança, ele começa a se levar, ele começa a deixar Deus de lado, ele começa a questionar Deus, ele começa a reclamar de tudo. E na verdade tudo isso é cilada do inimigo, tudo isso é armadilha, tudo isso é oportunidade que ele está tendo de dominar a sua pessoa. Então tome cuidado. Hoje muitos apostólicos, família apostólica, muitos apostólicos, ao invés de muitas das vezes sentar na frente de um computador, ou até mesmo através do celular, acompanhar uma reunião da nossa igreja, usar a visão para coisas boas, não, ficam aí colados, principalmente nas novelas, colados principalmente nas coisas inconvenientes, coisas que não são de Deus. Nós temos, o Santo Romualdo ensinou para nós, a Santa Vó Rosa, a doutrina da nossa igreja nos fala, o uso da televisão nunca foi permitido na igreja apostólica, mas hoje parece ser comum, mas comum na vida daquele que é desobediente, porque daquele que é fiel e consagrado, ele usa a sua visão para coisas boas, e é isso que Deus quer. Ele quer que nós usamos a nossa visão para aquilo que nos fortalece, para aquilo que nos alimenta. Estamos atravessando uma situação tão difícil, sabemos que está difícil, e se ficarmos olhando essas coisas que está acontecendo, vai ajudar a cada um de nós em quê? A ter fé? Não. Vai ajudar a ter dúvida, vai ajudar a ter medo, e com o medo vem então principalmente a sua fé venha se acabar. Por isso, o mundo, nós sabemos, cada dia que passa está numa situação difícil. Então eu não preciso me envolver com isso. É hora de eu me envolver com Deus, com a Santa Vó, com Jesus, com o Santo Irmão Aldo, para que eles possam então abençoar a minha vida, para que eles possam me ajudar, para que eles possam me livrar desta situação e que eu possa ter uma vida melhor aqui nesta terra. A outra palavra também que nos fala é pela audição, aonde muitos filhos de Deus, muitos que dizem ser apostólico,
porque nós sabemos que apostólico de valor é aquele que cumpre as leis de Deus. Apostólico de valor é aquele que se importa com a obra de Deus nessa terra. Muitos hoje estão aí sendo presos através das músicas profanas. Muitos hoje, se nós perguntarmos para muitos sobre um hino da nossa igreja, muitos não sabem. Se nós perguntarmos como canta este hino, não sabe. Mas agora se perguntarmos como canta esta música do mundo, aí sabe. Aí sabe tocar, sabe cantar, sabe fazer tudo. Mas o hino da igreja não sabe. Quantos que muitas das vezes ficam aí ouvindo demais pessoas que vivem falando contra aos ensinos de Deus. Quantas criaturas que perderam a sua fé por ouvir pessoas erradas, como a mensagem nos fala. O poder do mal, ele usa o homem pecador, ele usa o homem dominado por ele, para ir até os filhos de Deus e levar palavras que não são verdadeiras, e com isso ele coloca dúvida no coração, com isso ele coloca sentimentos maus, com isso ele coloca na vida desta criatura que era um apostólico, principalmente palavras que levam ao desânimo, que leva principalmente a perder a sua fé, a sua confiança. Queridos irmãos, nós não podemos dar ouvido a pessoas erradas, nós não podemos dar ouvido àquilo que não é de Deus, nós não podemos dar ouvido àquilo que vai contra os preceitos da nossa igreja, nós não podemos dar ouvido àquilo que contamina a nossa alma, uma música profana. Isso não é de Deus. Cuidado. Imagine, coloque numa situação, imagine você saia do seu lar, está dirigindo para o seu trabalho, ou para a escola, ou para a faculdade, ou para algum lugar, e você está ali ouvindo uma música profana, e você vem a cometer ou a sofrer um acidente. Você vai clamar para quem? Para a Santa Avó Rosa? Para o Santo Irmão Aldo? Queridos irmãos, aí sim é uma grande falta de vergonha, porque sabe que está fazendo errado e quer clamar a Santa Avó. Nós não podemos ser assim. Não é assim que a Igreja Apostólica nos ensina. Temos que estar em ligação constantemente com Deus. Ao invés de ouvir uma música que não é de Deus, ouça um hino da nossa igreja. Ao invés de ouvir uma música que não é de Deus, ouça uma hora milagrosa. É para o seu bem, é para alimentar a sua fé, é para te ajudar a ter ânimo, coragem. Porque o poder do mal, ele vai vir contra você. Ele vai tentar de várias maneiras a destruir a sua pessoa. E se você não estiver em vigilância e em oração, você será tragado, você será levado. E se você for levado, sinto muito, mas o sofrimento te espera. Porque uma pessoa desobediente, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que não vive para Deus, não pode esperar o reino do céu. Porque o reino do céu é realmente para os santificados, é realmente para os consagrados, é realmente para os obedientes. Este herdarão o reino do céu. Mas agora o desobediente não terá paz, não terá. Nós temos aquele exemplo belíssimo daquele homem rico e Lázaro. Aquele homem rico, ele vivia em festa, ele vivia participando de muitas coisas inconvenientes, ele tinha uma vida de liberdade, fazia o que queria. E aquele homem pobre, Lázaro, que vivia na porta da casa daquele homem rico, Lázaro não tinha nada. Lázaro, além de ser uma pessoa pobre, ele tinha uma lepra, uma doença terrível. E ele ficava caído na porta daquele homem, à espera de cair algumas migalhas de comida. A sua situação era tão feia, que os cachorros, cães vinham ali e começavam a lamber as feridas de Lázaro. Mas o dia aconteceu, chegou o momento, como nos fala a palavra, o laço. Chegou o momento, o dia chegou, aquele homem rico foi para o sofrimento. E Lázaro foi levado para o reino do céu. Aí nós temos aquela palavra, onde aquele homem rico, estando lá, naquele fogo ardente, chorava, gritava. Deus deu a oportunidade,
e ele pôde enxergar de longe pai Abraão. E ele então começa a gritar: pai Abraão, tenha misericórdia. Pai Abraão, me ajuda. O que pai Abraão fala? Não podemos fazer nada. E ele então lembra, e ele consegue enxergar e ver Lázaro. E ele fala: pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloca na minha língua, para aliviar o meu sofrimento, porque eu não aguento. Pai Abraão então fala: daqui para aí há um abismo, ninguém pode passar, ninguém pode sair daqui para aí, nem daí para cá. Este foi o caminho que você escolheu. E Lázaro está aqui, no reino do céu, gozando desta paz. É isso que a igreja apostólica nos ensina. O caminho é você que escolhe, mas também a condenação, a sentença será sua, conforme o seu mérito. Agora, quer ter uma vida com Deus, quer ter uma vida de paz, escolha o caminho certo. E o caminho certo é esta igreja apostólica, porque aqui tem uma doutrina verdadeira, porque aqui tem disciplina, regra, que veio de Deus, o nosso Pai, para moralizar e transformar a vida da criatura. Aí nós temos também, para finalizar, a palavra onde nos fala, pelo olfato e o tato. Outro meio que o poder do mal usa para dominar a muitas criaturas. O olfato e o tato. Muitos usam das suas mãos para cometer atos que não são de Deus. Muitos usam principalmente das suas mãos para cometer atos que levam a uma condenação. E aí a palavra nos fala, para que tenha então cuidado, principalmente não querendo viver através desses atos que levam uma pessoa a ser dominada pelo poder das trevas. Devemos orar imediatamente e combater o mal com a nossa oração. Queridos irmãos que nos acompanham neste momento, nós temos uma palavra muito especial, aonde nos confirma principalmente tudo o que está registrado neste boletim da nossa igreja apostólica. Uma palavra aonde serve para nós como um exemplo, registrado no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 4, do versículo 1 a 11. Ali nós temos um ensino, que Jesus, após ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito e levado ao deserto. E Jesus, ele fica ali no deserto, 40 dias e 40 noites, em jejum, sem comer nada. E Jesus então, estando ali naquele deserto, passando por aquela situação, o poder do mal, ele se aproxima e ele começa a tentar Jesus. Primeiramente ele chega perante a Jesus e fala assim: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. Jesus então responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O poder do mal então leva Jesus até a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele te deu aos seus anjos ordem ao teu respeito, irão te proteger com as mãos com cuidado, para não machucar os teus pés em algumas pedras. Jesus então responde ao poder do mal: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O poder do mal então transporta mais uma vez e coloca Jesus em cima de um monte bem alto, mostra todo o seu reino, todo o reino do mundo, a sua glória, e disse: dar-te-ei tudo isso, se prostrando-se diante de mim e me adorar. Jesus então responde: para trás, poder do mal, pois está escrito, adorás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. O mal o deixou, os anjos aproximou-se dele para servir. Aqui está uma prova do que o poder do mal, ele tenta a cada um de nós.
E o final sempre será assim: os anjos de Deus irão te guardar. Vejam que foi 3 momentos onde o poder do mal tentou Jesus. Primeiro momento, ele tenta no paladar, aonde, sabendo que Jesus estava há 40 dias e 40 noites, é lógico que um ser humano estaria com fome. Então ele fala, ele usa da fraqueza de Jesus, para que Jesus pudesse então abusar do poder que foi concedido e transformar aquelas pedras em pão. Mas Jesus, ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Ou seja, nem só das riquezas terrenas viverá um homem. Ele precisa ter Deus, ele precisa viver o que a Santa Avó, o Santo Imoaldo nos ensina. Precisamos tomar cuidado, porque ele vem através das fraquezas de cada um. E esta fraqueza, muitas das vezes, ela serve de uma porta para o poder do mal entrar na sua vida. Outra parte, ele também nos fala que quando ele foi levado, principalmente colocado em cima daquele templo, e o poder do mal então fala para que ele se lançasse abaixo, porque os anjos iriam vir e guardar. Ou seja, o poder do mal, ele conhece a nossa doutrina, ele conhece a nossa disciplina, e ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele sabe aquilo que agrada a Deus, e ele vai usar destas oportunidades para mostrar que você pode desobedecer hoje, que amanhã Deus vai te perdoar. Mas toma cuidado, que isso na verdade é uma cilada, porque muitas das vezes Deus, ele não pode te perdoar, porque você fez algo de errado conhecendo a verdade. Então nós não podemos abusar daquilo que Deus concedeu para nós. Nós não podemos querer modificar ou mudar as regras. Precisamos obedecer. As regras de Deus não pode existir, vírgula. Nós não iremos acrescentar uma vírgula ou um ponto. Conforme Deus deixou, é que nós temos que cumprir. E não podemos dar ouvido a quem quer mudar isso, porque isso atrapalha a nossa santidade. Atrapalhando a nossa santidade, atrapalha a nossa salvação. E a última parte que ele nos fala é quando ele foi então levado ao monte e foi oferecido para ele todo o reino, toda a riqueza, mas ele não aceitou, ele rejeitou. E muitos apostólicos não têm rejeitado, muitos apostólicos têm realmente vivido na ganância, querendo o engrandecimento da sua vida, e esquece de Deus. Cuidado, isso pode ser a cilada que ele armou para você. Isso pode ser evitado? Sim, com certeza, através da sua oração, através da sua dedicação e através da sua obediência. Por isso a Igreja Apostólica nos ensina, o Santo Imoaldo e a Santa Avó Rosa, devemos estar em vigilância, em oração, para que possamos ser amparados. Continue assim, acompanhando os trabalhos da nossa igreja. Continue assim com esta fé, com esta dedicação. Não deixa os momentos da vida te atrapalhar. Não deixa nada atrapalhar o seu caminhar. Porque se você continuar firme neste caminho, o reino do céu te espera. Agora, se você dominar, deixar ser levado pelas trevas, aí você não terá uma vida com Deus. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Imoaldo, possa te abençoar e te ajudar ainda mais, para que tenha paz, alegria e felicidade. Neste momento eu convido a você que nos acompanha, que possa também se colocar em sentido de oração, porque nós iremos passar agora para a parte da oração. Esteja em reverência, esteja principalmente buscando a Deus. É momento de orar, é momento de pedir, é momento também de agradecer a Deus pela vida que Ele concedeu para nós. E nós iremos então cantar um hino de nosso cenário de número 176, reunidos em oração. Pedimos mais perfeição.
Meus irmãos, olhem a palavra de Jesus, registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 8. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. E o que a Santa Avó Rosa nos ensinou? Peça sabedoria, peça o entendimento. O restante será acrescentado conforme o seu mérito. Podem fazer as suas orações com muita fé. Amém. Vamos cantar o hino de número 209. Graças te damos, Senhor Deus.
reino passou a pertencer ao Senhor e ao seu Filho Jesus. E Deus reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanhou no transcorrer desta reunião, dessa transmissão. Estamos aqui ao vivo na nossa congregação de Jundiaí. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo possa te abençoar. Esteja conectado também neste canal, onde teremos mais oportunidade de levar a palavra de Deus até o seu lar, até o seu coração. Que Deus o Pai abençoe a todos. Todos em sentido de oração, neste momento eu irei orar em favor de todos aqueles que nos acompanham. Esteja também em sentido de reverência, em sentido de oração. Santa e querida Vó Rosa, Espírito Consolador, graças à tua bênção, o teu amparo, a tua proteção, chegamos ao término desta transmissão, da nossa reunião, onde eu tenho a certeza que aquele que nos acompanha puderam ter esta oportunidade de ouvir a tua palavra, de ouvir os teus ensinamentos. Santo Irmão Aldo, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. Quantos, ó Santo Irmão Aldo, não têm a oportunidade hoje de estar dentro da nossa igreja, participando das nossas reuniões, mas através dessa oportunidade, deste meio que nós temos, continuamos a levar esta palavra, a levar o teu ensinamento ao coração dos teus filhos. Santo Irmão Aldo, peço ao Senhor que possa estar ao lado dos teus filhos, não importa aonde eles estão, embora muitas das vezes passando por lutas, dificuldade, sofrendo. Santo Irmão Aldo, tenha bondade dos teus filhos. Peço também à Senhora Santa Vó Rosa, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, adentra no lar dos teus filhos, abençoe o lar de cada um, abençoe a família de cada um, ajude as mães a educar os teus filhos no caminho do bem e da verdade. Peço ao Senhor, ao Divino Mestre Jesus, a tua bênção, o teu amparo, que o Senhor possa abençoar a família apostólica, ajudando a cada apostólico a ser mais dedicado, a ser mais consagrado e principalmente ser obediente aos teus ensinamentos. Ó Mestre Jesus, peço a tua bênção em prol da direção da nossa igreja apostólica, para que unidos como família apostólica, possamos levar avante esta igreja, possamos dar continuidade a esta obra de salvação, concedendo esta oportunidade para o contrito de coração e principalmente aos pecadores que estão perdidos neste mundo, para que eles possam encontrar a paz, para que eles possam encontrar este caminho da verdade, como o Senhor nos ensinou, que nós temos este o dever, a obrigação de anunciar essa doutrina, este evangelho. Por isso eu peço ao Senhor, nos dê força, nos ajude, ajude a nossa família apostólica, para que possamos vencer as lutas. Peço também ao Deus o Pai, a tua bênção, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração que está sobre este altar. Aqui, ó Deus o Pai, eu coloco as minhas mãos, mas é o Senhor, ó Pai, que vai realizar este milagre, é o Senhor que vai abençoar, é o Senhor que vai dar vida, saúde. Muitos colocaram o seu nome, muitos mandaram aqui colocar o seu nome, muitos pediram para pedir em oração. Quantos que estão acamados, em leito, hospitais, enfermidade, passando sofrimento, ajude a Deus o Pai. Tenha bondade, tenha misericórdia, dê assim um alento, a paz, àqueles que estão acamados em leito, hospitais, se for da sua vontade de conceder saúde, assim o Senhor o faz, mas se for da sua vontade de levar para o reino do céu, seja
seja feita a tua vontade, porque é o Senhor que está sobre nós. A nossa vida está em tuas santas mãos. Assim, cada nome que aqui se encontra, eu entrego em tuas santas mãos. Seja feita a tua vontade, ó Deus, ó Espírito Santo. Peço também, Santo Irmão Aldo, a tua bênção por aqueles que nos acompanham através da internet, que o Senhor possa abençoar o lar, a família de cada um desses teus filhos, para que dentro do lar de cada um possa contar com a tua bênção, com o teu amparo. Recebe assim, prezados irmãos, e também aqueles que nos acompanham pela primeira vez, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e Deus, o nosso Pai, possa te abençoar e te livrar de todo perigo, de toda maldade que existe neste mundo, para que todos tenham uma vida melhor, para que todos tenham paz, saúde. Basta confiar e entregar nas mãos de Deus, o nosso Pai, na mão do Espírito Santo, na mão de Jesus e principalmente nas mãos da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido Irmão Aldo. Recebe, Santo Primaz, o nosso louvor, a nossa adoração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.